amigo. Olá, amigos, estamos dando o pontapé inicial no WTC e Você, esse programa que busca identificar melhor, busca desvendar os caminhos maravilhosos do coach que leva a potencializar resultados, leva você, de fato, a ser um realizador, se esse for o seu objetivo de vida. Coach, lembrando sempre que esse treinamento para a vida, hoje nós temos aí alguns pilares do coach que imperam no mundo. Temos aí o coach ontológico, que é esse coach que se pratica aqui na América do Sul. Temos o coach mais humanista, que é essa linha, essa vertente do coach que é mais realizada lá na Europa. E o coach pragmático, que é essa vertente do coach americano, que busca o resultado. Qualquer que seja a linha do coach, ela é extremamente emancipadora. Emancipadora de ideias, emancipadora de vidas. E nós estamos recebendo aqui hoje, conosco aqui no estúdio, a Tami Martins, que vai ser nossa parceira ao longo dessa caminhada, essa nossa jornada que iniciamos hoje, e que vai falar um pouco para nós da sua experiência enquanto coaching. E, enfim, ela que tem aplicado vários processos, bastante processos, lembrando que o coaching é um processo que visa levar você de um lugar onde você está, a um lugar almejado, uma posição que você ocupa, a uma posição desejada. Não é? Nós temos várias vertentes, temos aí o life coach, temos o coach de carreira, o coach de negócios. Nós vamos falar muito sobre todos esses caminhos do coach ao longo dos nossos programas. Então, fique conosco nas próximas semanas, nos próximos meses e, sobretudo, nos próximos minutos. Tami, tudo bem, Tami? Tudo bem, olá, tudo bem com todos vocês? Estou muito feliz de estar aqui de novo, muito obrigada. A Tami está falando que está aqui de novo, novamente, porque nós estamos vindo aí de uma experiência aí, enfim, de uma outra emissora de televisão. Nós estivemos lá durante muitos meses, numa primeira temporada do WTC, e a Tami já nos acompanha há bastante tempo. Ela já é nossa, assim, uma parceira de trabalho, não, Tami? Isso, muito bem. Tami, responda para mim uma coisa aqui. Como você vê hoje o avanço e o desenvolvimento do coaching em terras brasileiras? O coaching faz pouco tempo que ele veio para o Brasil, né? Mais ou menos uns 4 anos, e ele vem crescendo muito, principalmente nesses últimos anos. Eu participo de vários eventos que existem aqui no Brasil com relação ao coaching, e eu percebo que cada vez que eu vou em um evento, mais 1000 pessoas que se inserem nesse tipo de evento, né? Então, eu estava comentando agora há pouco com o Barreto, eu fui em há umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Foi um final de semana inteiro falando sobre coaching e tinha mais ou menos umas 1.200 pessoas. Então, a gente vem percebendo o quanto o coaching vem crescendo no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. Então, eu já estive presente o ano passado, em abril, no evento do Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, e foi em Londres, e lá tinha 10.500 pessoas. Então, acho que esses números expansivos mostram o quanto o coaching está crescendo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, acho que as pessoas cada vez mais estão buscando algo que possa ajudá-las a encontrar aquilo que elas sentem que estão faltando dentro delas. E também para ajudá-las a caminhar algum caminho que elas precisam para encontrar os resultados que elas precisam. Então, acho que o coaching vem crescendo muito e tem sido muito positivo todo esse mercado. Todo esse crescimento, né? Você sabe que eu tenho comigo que uma das maiores tragédias do ser humano é ele passar a vida inteira sem conhecer a si mesmo. Eu acho que todas as vezes que nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós crescemos muito enquanto pessoas e potencializamos muito nossas possibilidades na vida, né? Conversava há poucos minutos atrás com você, inclusive, sobre essa questão da busca da felicidade, né? Porque eu vejo que, embora muitas vezes o próprio coach, isso depende também, obviamente, do espaço que nós estamos falando, do contexto onde se desenvolve o trabalho do coach, né? Mas, via de regra, essa busca pela realização, ela não necessariamente o é.
acho que a grande importância é a busca da felicidade, né? Que isso é o que motiva, dá sentido à vida das pessoas, né? E ter sentido na vida, eu acho que é a própria motivação de continuarmos caminhando, né? Então, Tami, sabe que, até conversava com você, que existem, eu vejo, inclusive, muitos amigos meus profissionais, que eles se complementam na ideia de fazer alguma coisa. Mas não necessariamente, alguns deles, inclusive, quando realizaram, eles se frustraram, né? Como é que você vê essa situação? Até porque você também é estudante de psicologia, não? Sim, eu estou no 2º ano de psicologia. E como é que você vê essa situação da busca da realização? Nós temos aí, só salientando aqui, que a Tami vai estar conosco em vários programas aí, com um quadro que é o Fala Coach, onde ela vai estar abordando aspectos muito peculiares da área do coach, como a procrastinação, os sabotadores. E eu citei isso aqui não só para falar do quadro, que vai ser maravilhoso com ela, mas para dizer também que isso tudo que eu narrei há pouco, ele não está dentro de um contexto, tipo assim, sabotadores. Como é que você vê isso, Tami? Você estava comentando sobre a busca da felicidade. As pessoas, às vezes, elas se preocupam muito com o futuro. E elas esquecem, muitas vezes, de viver o presente. E eu gosto muito de assistir filme, tem um filme que eu acho que representa muito isso, que ele fala: o importante muitas vezes é a jornada. É a gente caminhar aquela evolução e aproveitar toda essa evolução. Muitas vezes a gente fica focado em querer alguma coisa no futuro, e aí é aquilo que você comentou. Quando a gente chega lá no futuro, a gente se frustra porque, poxa, acho que não era isso que eu estava buscando. Mas a pessoa talvez esqueceu de aproveitar o caminho que ela fez com que ela evoluísse passo a passo, que isso que na verdade é o que traz a realização, né? Então acho que no final é isso que eu sempre tento passar nos meus atendimentos para as pessoas. O que importa muitas vezes é a jornada e não o destino, né? Então acho que esse é o ponto importante que eu sempre trabalho e que faz sentido para que as pessoas encontrem a felicidade também no caminho e não só no destino, né? Perfeito. WTC e você hoje aqui com Tami Martins, que volta a repetir, estará conosco aí ao longo dessa jornada, como ela falou aqui, né? E por falar nisso, tempos atrás eu fiz aí fui proferir uma palestra numa convenção que teve lá no Tocantins, em Palmas, e eu trouxe essa questão da jornada do herói, né? Jornada do herói que é perfeito, né? Serve hoje, inclusive, de balizadora para vários filmes aí de Hollywood que a gente está vendo, tudo mais. Então, eu concordo com você que a jornada ela tem que ser muito, muito, muito valorizada, né? Nós temos que ver a nossa jornada, né? Porque, assim, ao longo do caminho, cada erro ele acaba nos catapultando para realizações outras, não, Tami? Porque muitas pessoas, eu já ouvi vários casos de pessoas que morreram, tanto familiares de clientes meus, enfim, que falam, poxa, cheguei no final da vida, faleci e a pessoa não estava feliz, senti que a pessoa não estava feliz. E aí ela sempre tinha aquela questão de, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa maior, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro melhor, eu vou ser feliz quando eu ganhar mais, porque eu acho que isso vai fazer com que eu tenha muitas outras coisas. Acho que eu vou ser feliz quando eu estiver magra. As pessoas vivem muito no e se, e esquecem de focar no presente e valorizar aquilo que ela tem conseguido, né, hoje. Então, eu trabalho muito essa questão do presente com os meus clientes para que eles curtam e aproveitam o momento. Porque o futuro a gente não sabe o que pode acontecer, né? Falando nisso, Tami, como é que tem sido essa experiência sua com os seus coaches? Salientando que o coach é aquela pessoa que está passando pelo processo do coach. O coach, o coach, né? Na verdade, ele não é uma pessoa que diz a você o que você tem que fazer. Ele é uma luz para você descobrir você mesmo quais os caminhos que você quer seguir, né? Como é que você tem sido essa experiência com os seus clientes aí? Lembrando que você também está bem na linha do Life Coach, o coach de vida, mas você tem uma experiência também empresarial com o coach, né? Como é que você falaria sobre essa experiência? Como é que você localiza elas? Faz 2 anos, né, que eu atuo como coach. Tô adorando essa área. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu me encontrei, que eu tô realizada. Trabalhei muito tempo em uma empresa de tecnologia onde eu não me sentia realizada profissionalmente. Hoje eu tô super feliz. E eu atendo muitos clientes particulares com o Life Coach e eu atendo uma empresa
para trabalhar as pessoas, os colaboradores dessa empresa, a fim de ajudar eles a evoluírem na carreira. E eu percebo que mesmo sendo o life coach e o coaching de carreira, existem algo em comum entre eles, que é essa busca de algo mais, que às vezes eles nem sabem o que é esse algo mais. Então eles sempre sentem que está faltando alguma coisa dentro deles e eles me procuram e falam: Tami, eu quero fazer o coaching, eu quero evoluir, mas eu não sei por onde começar. E também algo muito em comum entre eles é a questão do autoconhecimento, que você comentou agora há pouco, do quanto as pessoas não se conhecem e do quanto muitas vezes elas morrem até sem se conhecer. Então acho que isso é muito comum entre todas as pessoas que eu atendo e acho que no mundo também. A gente demora muito de procurar respostas que estão dentro da gente, muitas vezes a gente fica procurando fora. Existe até uma frase que eu gosto muito, de que a arte mais difícil de estudar é a arte de si mesmo, né? Então, eu percebo que esse autoconhecimento, ele falta muito nas pessoas que eu atendo, e não só nas pessoas que eu atendo, muitas outras que eu conheço. Porque o fato da pessoa não se conhecer faz com que, às vezes, ela escolha profissões erradas, que ela se sinta insatisfeita com as profissões que ela trabalha hoje. Muitas vezes ela acaba aceitando muitas coisas que acontecem na vida dela, porque ela não sabe, no fundo, se aquilo é bom para ela, se é ruim, se ela gosta, se ela não gosta. Então, acho que o ponto do autoconhecimento, ele é muito, muito comum entre as pessoas, e é o que eu gosto muito de focar para que as pessoas se conheçam, para que elas tomem as decisões por ela e alinhadas com aquilo que ela acredita e com aquilo que elas acham que vai fazer bem para elas, né? Então, esse autoconhecimento é fundamental, tanto no coaching de carreira quanto no coaching de vida. WTC e você, hoje aqui com a Tami Martins, você sabe que um dos pilares do coaching é a PNL, né? Programação Neurolinguística, que foi aí eu diria que foi uma descoberta, né? Mais que uma descoberta, foi algo que já estava aí. Eu acredito que nós temos aí postulações aí lá de trás dos gregos, dos filósofos gregos, que nos remetem hoje, ao que está aí nos pilares da própria PNL, né? Enfim, e uma das coisas da PNL que realmente me chama muita atenção é aquele capítulo ali, aquele estudo que versa sobre a nossa mente, enquanto nossa própria mente, ela nunca joga contra nós, né? Mesmo quando você tem hábitos, mesmo quando você tem comportamentos que eles estão sendo destrutivos, que eles estão apresentando para você uma interface que não é o que você almeja, existe aquela coisa do ganho secundário, né? Sua mente interpreta que, de alguma maneira, aquilo está sendo de algum benefício para você, né? Pode ser um pouco, às vezes, difícil no início de entender, mas não é se nós tivermos em mente que 95% do que nós somos aqui, do nosso pensamento, na verdade, ele é a subconsciência. O que nós aprendemos desde que nós nascemos até hoje está contido em nós, né? Então, nós somos muito biopsicossocial, né? Somos fruto da genética, somos fruto do meio, que forma a nossa parte de perfil psicológico, digamos assim, né? Então, eu acho que essa interiorização, esse olhar para dentro, que o coach nos dá muito, ele traz em si essa questão de você reconhecer esses ganhos secundários, que poderíamos também chamar, talvez, de sabotadores, Tami, em determinadas situações. Um comportamento que, às vezes, são destrutivos, como álcool, drogas, enfim, né? De qualquer forma, você está sendo conduzido àquela situação, àquele comportamento, porém, há uma interpretação lá no seu subconsciente, que você já está recebendo aquele comando, né? Isso seria um sabotador, Tami? Eu gosto muito desse assunto, inclusive. Para explicar de maneira mais simples, é como se nós tivéssemos duas mentes. A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. Como o Barreto comentou, 95% das nossas ações diárias, elas vêm do inconsciente. Ou seja, é aquilo que a gente não controla. Aquilo que a gente controla são somente 5%. E esse inconsciente, ele armazena todas as nossas experiências de vida. Então, desde
desde que nós éramos um feto na barriga da mamãe, a gente está armazenando coisas dentro do nosso inconsciente. Então, ele é uma caixinha que tem tudo isso arquivado lá dentro. E quando nós temos as nossas atitudes durante o dia, quem, na verdade, está comandando essas atitudes é o inconsciente. Então, dependendo das experiências de vidas que nós tivemos, são essas experiências que comandam as nossas ações diárias. Então, é super importante que a gente mergulhe nesse autoconhecimento para a gente acessar esse inconsciente e entender o que está lá armazenado, o que foi processado, o que hoje, de repente, não foi tão digerido por ele e que hoje impacta em alguma atitude que nós temos. Quando nós somos criança, o nosso inconsciente ele é como se fosse um aparelho digestivo. Ele não consegue processar tudo que ele recebe milhões de informações por segundo. Então, como ele ainda é pequeno e não tão desenvolvido, ele não tem o tempo de entrou, processo, digere, entrou, processo, digere. Então, muitas vezes, nessa fase da infância, a gente armazena coisas que muitas vezes elas não foram bem digeridas por esse inconsciente. E hoje ela fica lá perdida. E quando alguma situação no dia de hoje faz com que você lembre dessa experiência do inconsciente, ele ativa e muitas vezes ele te sabota ou até mesmo ele te faz você agir de uma forma que você não espera. Então, tem um exemplo que eu gosto sempre de dar sobre esse assunto. Muitas vezes tem pessoas que em alguma parte da infância teve a mãe, por exemplo, que esqueceu de buscar ele na escola. Um exemplo mais simples. Esqueceu de buscar o filho na escola. Já aconteceu isso comigo. Minha mãe, inclusive, trabalhava muito e uma vez ela esqueceu. Naquele momento, a criança não consegue entender que a mãe vai voltar e que vai ficar tudo bem. Então, ele sente como um abandono naquele momento. E ele acaba chorando muito no desespero. Provavelmente aquilo não foi bem digerido. Quando chega nas situações atuais, de repente, quando alguém se atrasa para encontrá-la, muitas vezes ela aciona aquilo que aconteceu com ela na infância e acaba ficando super irritado com aquela pessoa que se atrasou. E de alguma forma a pessoa chega e ela xinga, grita, briga, se descontrola emocionalmente. E às vezes até outra pessoa não entende, fala, tudo bem, eu cheguei atrasado, mas não precisa de todo esse descontrole emocional para isso. Então, e por que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento? Para a pessoa entender que aquilo que ela viveu na infância ficou lá. E que ela precisa ressignificar aquilo para que o hoje não faça com que ela se descontrole emocionalmente diante de alguma situação. Essa é uma situação que eu gosto sempre de explicar quando a gente fala de inconsciente e consciente. E a outra questão que o Barreto estava comentando dos sabotadores é que muitas experiências que nós tivemos na vida, ela também de alguma forma foi armazenada como um medo, por exemplo. Sim. E aí esse medo no presente, ele vira um sabotador. Então eu recebo muitas pessoas lá nos meus atendimentos que falam, poxa, eu preciso ter um alinhamento com o meu líder direto para que eu entenda quais são os próximos passos para eu evoluir profissionalmente, o que eu preciso fazer para entregar mais. E às vezes a pessoa não consegue. Porque o sabotador dela, do inconsciente, fala assim, não é uma pessoa, o líder não é uma pessoa que você precisa conversar e expor a sua opinião. Porque talvez na criação da pessoa ela entendeu que deveria ter uma obediência entre pai e mãe e filho e ela não deveria questionar a mãe, por exemplo. Então isso de alguma forma transforma em algum sabotador e prejudica ela no presente, até mesmo para ela lidar com o líder dela. E hoje em dia nas organizações eu percebo muito que as pessoas precisam estar mais abertas, mais flexíveis em se relacionar com o líder direto. As empresas hoje em dia têm muita acessibilidade com os CEOs das empresas. E se ela não consegue desenvolver essa comunicação, ela muitas vezes não consegue evoluir. Eu vou te dizer uma coisa que eu tenho comigo, que o processo, você falou a palavra-chave, o processo é comunicação. Comunicação é tudo, essa comunicação externa com os seus interlocutores e a comunicação interna que você estabelece com você mesmo. É a comunicação. Acho que é o grande segredo. Eu vejo que no ambiente corporativo, os mindsets, né, fixos, defensivos,
né? Crenças extremamente limitantes, porque crenças é uma coisa muito complexa de você mexer, né? Dentro da própria linha, da estrutura corporativa de determinadas corporações, né? Muito difícil de você conseguir quebrar isso, né? Leva a essa situação que você colocou aí. O próprio funcionário, ou a pessoa, o colaborador, que é o termo que eu gosto de usar, é o colaborador, ele acaba se tornando, sem saber mais ou menos onde ele está. E olha, vou dizer uma verdade para você, eu participo, tenho amigos em muitas corporações, em muitas instituições, eu vejo isso acontecer. E olha, eu vou dizer, é uma situação também difícil de você quebrar esse paradigma dentro corporativo, né? As pessoas relutam, elas têm medo de se abrirem e perder espaço, sobretudo no mundo corporativo. E olha, para vocês que nos assistem, o coach dentro do mundo corporativo, ele tem feito maravilhas. As empresas que estão trabalhando com o coach dentro das seus espaços estão encontrando grande crescimento, sobretudo num momento em que hoje nós estamos aí, num momento de inovação no mercado de trabalho, na forma como o trabalho se relaciona com o trabalho, né? Mas voltando aqui à questão dos mindsets corporativos, né? Eu acho que esse colaborador, quando procura até um profissional de coach, um life coach, quando não é a própria empresa, ele acaba vendo isso dentro da empresa, não... Eu gosto muito de falar também sobre o mindset. O Barreto estava falando do mindset fixo, e tem um livro que fala sobre o mindset, que é da Carol Dweck, que é uma psicóloga, e ela fala justamente isso, da diferença que existe entre um mindset fixo e um mindset de crescimento. Então, lá nesse livro, ela cita esses dois exemplos. E o que é o mindset? Na verdade, é a mentalidade. E por que eu gosto muito de falar sobre esse assunto? Porque, segundo o próprio Tony Robbins comenta nos eventos dele, o que torna os ricos mais ricos e os pobres mais pobres é a mentalidade. E quando eu falo rico mais rico, não é só necessariamente de dinheiro e de valores, mas sim de paz de espírito, de autoconhecimento. E o que diferencia um de outro é a mentalidade, porque tudo começa pela mentalidade, pela forma como você pensa. Se a gente pensa que nós somos fortes, que nós podemos, que eu sou bom em alguma coisa, que eu acredito que aquilo vai funcionar, ou que vai dar certo aquilo que eu busco, consequentemente, eu faço muitas ações para aquilo dar certo, eu tenho resultados e isso fortalece a crença de que eu posso cada vez mais. Então, o Tony Robbins comenta sobre esse quadrante de começar pela mentalidade, ir para as ações, das ações chegar nos resultados e os resultados das suas crenças empoderadoras serem fortalecidas. Então, tudo começa pela mentalidade. Se a gente aprende a controlar a nossa mente, a gente pode usar ela a nosso favor o tempo inteiro. Que é justamente a questão que você estava falando da PNL, né? A PNL, na verdade, é como a gente programa a nossa mente. Então, é como a gente pode buscar resultados através da nossa mente. E o que você estava comentando do fixo, existe a diferença do mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset de crescimento são aquelas pessoas muito bem evoluídas, que buscam sempre crescer, evoluir, que usam um feedback negativo como uma forma de evoluir, que usa uma ameaça, de repente, em alguma coisa como uma oportunidade. Então, ele usa sempre aquilo para uma oportunidade para crescer. As pessoas de mindset fixo é aquelas que estão sempre reclamando, não gostam dos feedbacks negativos, estão sempre sofrendo, acham que tudo que estão fazendo é para prejudicar ela e, consequentemente, ela acaba se fixando no mundo dela e ela não consegue evoluir, não consegue se desenvolver dentro de uma organização, né? É isso aí. O que acontece é o seguinte, o mapa de crenças de uma pessoa, o mapa de crenças de uma instituição, o mapa de crenças que está dentro do processo organizacional nos conduz a exatamente o que a Tami nos falou, esses modelos de mentalidade, que são os mindsets, né? Eu acho que para se crescer tem que se acreditar muito e fazer do limão uma limonada, vamos colocar dessa maneira, né? Sim. E você não vai ter aquela situação de ninguém me ama, ninguém me quer, o mundo está contra mim, não existe isso. O mundo conspira a seu favor. E nós vamos mostrar isso nos próximos programas aqui, com a presença da Tami Martins aqui e de todos os coaches e empresários que estarão, serão vários que estarão conosco aqui. Tenho certeza que todos nós
vamos nos beneficiar muito. Eu achei sensacional, Tami, muito obrigado pela sua participação. Você que vai estar conosco daqui para frente, sempre aqui, né? Sempre, passando dicas pra galera, porque afinal todo mundo merece se potencializar, né? Com certeza. Obrigado, Tami. Obrigado a vocês todos aí que estiveram conosco aqui. E eu gostaria de chamar a nossa vinheta agora e encerrar o programa. Valeu, até a próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau.